Boa noite. Olá, colegas. Nós estamos iniciando, então, a segunda edição dos nossos debates interativos SBPT. Essa iniciativa só foi possível ir ao ar pelo apoio da Chiesi, que nos passou essa situação que ela já tinha contratado e passou, então, para a SBPT, e é isso que nós estamos, durante todo o mês de maio, discutindo com vocês vários aspectos do nosso problema atual, que é a Covid-19. Nós temos hoje aqui para discutir com vocês a doutora Cláudia Costa, que é pneumologista do Rio de Janeiro, professora coordenadora da disciplina de pneumologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, responsável pela instalação de uma área de atendimento pré-hospitalar naquela universidade, e é isso que um dos pontos que a gente vai trabalhar hoje com vocês, essa situação do atendimento pré-hospitalar. Por outro lado, nós temos a doutora Juliana Ferreira, que é pneumologista e intensivista, coordenadora da Comissão de Epidemiologia da SBPT, intensivista do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, médica também do AC Camargo, e tem um contato direto com os residentes por trabalhar também na Coreme dessas instituições. E temos também o doutor Ricardo Martins, que está ali no telefone. Ele é pneumologista, atua na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e membro da Comissão de Infecções Respiratórias. Ele estava conosco, um som absolutamente normal e, por algum motivo, até o momento desconhecido, os técnicos estão tentando recuperar o som, mas para nós não atrasarmos muito, a gente já vai começar. Para vocês terem uma ideia, neste momento nós temos 386 colegas conectados de 121 cidades. Então, nós vamos começar, enquanto a situação ali do Ricardo não se resolve, eu começo perguntando para a Juliana, até a gente juntar algumas perguntas a mais ali. Nós estamos preocupados, Juliana, com a situação pré-hospitalar. Ou seja, o que está acontecendo? A curva ainda é íngreme, não modificou, está modificando. Por que em alguns estados ela é mais íngreme que em outros? Qual é a impressão tua como epidemiologista e também como uma pessoa que trabalha na área hospitalar de vários hospitais em São Paulo? Oi, boa noite, Chatkin. Boa noite a todos que estão também nos ouvindo. A curva ainda parece bastante íngreme. Ela, em alguns aspectos, apesar de a gente notar que a população, por exemplo, em São Paulo, hoje a principal notícia é que 50% dos paulistanos estão na rua, não respeitando o isolamento. Isso talvez aconteça porque as pessoas, a curva está subindo, mas, claro, o tamanho da população não é uma coisa muito perceptível. Nem todo mundo conhece alguém que precisou ir ao hospital ou ficou muito doente por causa do Covid-19. Mas a curva está crescendo e os gráficos mostram que o nosso crescimento não é muito diferente no Brasil como um todo dos outros países. E esses gráficos são construídos, em geral, partindo de algum ponto em comum, por exemplo. Depois de 50 casos, como esse crescimento vai acontecendo? É um crescimento exponencial
E ele foi um pouquinho mais íngreme em alguns países do que em outros, mas ele é, em geral, bastante parecido com os casos duplicando a cada 3 ou a cada 2 dias. O número de casos depende também muito da testagem. Países que testaram muito as pessoas viram o crescimento dos casos, porque incluíram no seu denominador os mais leves, e países que testam menos, que é a situação do Brasil atual. No Brasil, atualmente, nós só testamos pacientes que procuram o hospital, em geral, só faz o teste para aqueles que talvez fiquem internados ou ficam internados. Então, a gente tem uma visão dos casos moderados e graves, e não dos leves. Mas o crescimento parece íngreme. O fato de ele ser diferente em diferentes estados também aconteceu nos outros países. Os Estados Unidos têm picos de crescimento em Nova York, Detroit, tem mais algumas, acho que tem mais 2 cidades que têm um crescimento maior do que as outras, mas a impressão que todo mundo tem é só que as outras cidades podem estar potencialmente como se elas estivessem para trás na epidemia, mas elas podem potencialmente ser também infectadas, principalmente porque nesses lugares, às vezes as medidas de isolamento são colocadas mais tardiamente. Eu acredito que os números mostram. Eu acho que o Brasil tem que se preparar para um crescimento exponencial, como foi visto. Cidades grandes brasileiras precisam se preparar para crescimento exponencial, como outras cidades grandes. Nós podemos, claro, torcer que o fato de o isolamento social ter começado aqui um pouquinho mais precoce, pelo fato da gente ter tido a oportunidade de se organizar. O Estado de São Paulo está muito organizado em termos de leitos de UTI, de determinadas áreas serem separadas para a Covid, isso talvez ajude, mas eu acho que ainda não dá para saber. Então, eu adoraria poder te dizer que o Rio Grande do Sul vai ter menos casos, mas eu tendo a imaginar que Porto Alegre, por ser uma cidade muito grande, de alta densidade populacional, vai potencialmente também ter muitos casos. E se a gente conseguir fazer essa curva ficar um pouquinho mais achatada, vai ser por isolamento social, que teve a vantagem de começar cedo, mas que está se afrouxando em algumas regiões. Ok. Pegou a primeira pergunta, já tem várias. Não, estava ouvindo bem. Eu usou. Então, vamos começar. O Marcelo, de Campinas, fez a seguinte pergunta: como vocês têm feito e recomendado para atender no consultório? Que atitudes podemos tomar para um atendimento seguro, mas também viável em relação a equipamentos de proteção? Obrigado. Esta é uma pergunta direta para a Cláudia, que é o assunto dela. Cláudia, como é que tu responde, então, para o Marcelo? Bom, antes de tudo, boa noite. Tudo bem. Obrigada, Chasques. Obrigada, Juliana, por estar aí. A Kiev está nos patrocinando nessa oportunidade, a todos que estão nos ouvindo. E eu acho que a gente está aprendendo a fazer encontros de forma diferente, né? Estamos com um monte de colegas juntos, alguns com problemas de conexão, como o nosso colega Ricardo aqui tentando melhorar o som, mas a gente estamos aprendendo, né? Então, vamos nessa. Os nossos colegas estão atendendo menos em consultório, os que estão atendendo casos mais graves apenas, né? Ou casos de Covid. Então, com isso, quando tem casos muito graves, obviamente que a gente tem que se preservar, mas também preservar esses pacientes mais graves com relação a uma possível infecção que a gente possa transmiti-los, né? Então, eu acho que nesse momento é importante o uso de máscara, tanto por parte do paciente como por parte do próprio profissional que também está atuando, porque a gente está lidando com pacientes infectados. Então, até prova o contrário, a gente pode estar infectado também e pode transmitir essa doença. Então, o que eu aconselharia é que usasse máscaras, não precisa ser uma N95, mas máscaras cirúrgicas que podem estar no consultório, oferecer para o paciente. Eu acho que ele, nesse momento, faz esse uso tranquilamente. A gente está com uma experiência, não de consultório, mas de
do serviço público, eu trabalho na UERJ, a gente tem um serviço ambulatorial grande lá, a gente diminuiu muitíssimo o atendimento ambulatorial e transformou a policlínica, que é essa área que a gente tem de atendimento à população, do ponto de vista ambulatorial, uma unidade secundária de atenção, num serviço, um serviço grande, a gente tem atendido até 200 pessoas, todos profissionais de saúde. A gente começou trabalhando só com os funcionários da própria UERJ, porque há 3 semanas atrás, quando começou, havia um pânico muito grande dos funcionários, trabalhar em um hospital, trabalhar na saúde, e a demanda era muito grande, a gente começou a chamar esses profissionais para virem, abrir as portas para eles, para fazer um atendimento específico. Só que a coisa foi tomando uma dimensão muito grande e isso caiu nas redes sociais, né? A gente paramentado, atendendo aos colegas, e aí começou a vir gente de todos os outros serviços. E aí a própria Secretaria do Estado do Rio de Janeiro nos pediu para oficializar isso. E, a partir de hoje, oficialmente, a UERJ, através da Policlínica, está oferecendo um serviço para todos os profissionais de saúde que tenham sintomas gripais. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais de como é que a gente está fazendo esse atendimento. Mas, no Rio de Janeiro, quem quiser esse atendimento, entra no site da Policlínica, se cadastra, tem uma inscrição lá com horário e vai lá e se atende. Como é que é esse atendimento, Cláudia? Exatamente a pergunta que eu fez. Como é que você se protege? A gente está com muita gente atendendo, com a enfermagem nos ajudando muitíssimo. Então, a gente fez uma área grande de triagem, que é feita basicamente pelos enfermeiros no estacionamento. Botamos tendas lá, e as pessoas chegam e as cadeiras são colocadas com mais de 1 metro de distância, então as pessoas vão sentando, e existe uma triagem primeiro feita para enfermeiro para saber se são profissionais de saúde e se estão com sintomas. A gente está fazendo o teste através de SWAB, então é importante que a gente tenha a pessoa com sintomas ainda na primeira semana, a partir do 2º, 3º dia, até o 7º dia, tem uma replicação viral muito grande, então fica mais fácil de eu conseguir a positividade desse teste. E muitas pessoas vêm procurando outros testes, né, e às vezes já tiveram sintomas há 2 semanas, há 3 semanas, isso não vai dar nenhuma positividade. Então, a própria enfermagem já explica para as pessoas que precisa ter sintomas para a gente poder fazer o teste. A pessoa, depois que passa por essa fase, vai ter uma consulta de médicos, a gente chamou todos os acadêmicos, então nós estamos fazendo duplas de residentes com acadêmicos, que são supervisionados por um staff em cada sala. Nós temos 5 salas, em cada uma dessas salas, então, nós temos essas 2 duplas, que é sempre um acadêmico, do 5º, do 6º ano, atendendo junto com o residente, não só de pneumologia, nós temos residente de outras clínicas que se uniram a gente. E em cada uma dessas salas nós temos um aparelho de ultrassom. Então, a gente faz uma avaliação clínica, só escuta pulmonar, para não ficar manuseando muito o paciente. Se o paciente tem, então, algum sintoma respiratório, de dificuldade de respirar, tosse, febre muito alta, um sinal de toxemia, alguma coisa que a gente queira avaliar melhor a parte respiratória, a gente faz o ultrassom. E o ultrassom que a gente aprendeu com 1 ou 2 médicos que sabiam fazer, o serviço todo agora já sabe fazer, os alunos estão aprendendo, os residentes de outras clínicas, a curva de aprendizado é fácil e a sensibilidade do exame é alta. Então, se a gente precisar fazer uma tomografia nesse paciente, quase a totalidade aparece lesões em vidro fosco. Então, nos ajuda muito não ter que fazer raio-x nem tomografia para esses pacientes. Na primeira semana, então, a gente faz o PCR no SWAB, que tem dado uma positividade agora em torno de 30% dos casos, e os pacientes que têm sintoma na segunda semana, então, a gente faz o teste rápido, a partir dessa semana a gente faz o teste rápido, que é sorológico. Ok. Nessa mesma linha, nós temos uma pergunta que o Felipe Saul, do Rio de Janeiro,
nos envia. Depois de confirmada a Covid clínica e laboratorialmente, por quanto tempo a pessoa transmite e quanto mais tempo tem de ficar em quarentena? Essa pergunta é exatamente o que a gente pode fazer do ponto de vista prático para ajudar a conter a Covid. O Ricardo já está nos ouvindo agora? Estou ouvindo, quero saber se vocês estão me ouvindo. Estamos. Seja bem-vindo, então. Ressuscitei. Então tá, bem-vindo. Chegasse a ouvir a pergunta que eu li? Vou repetir. Sim. Repito, então. Eu vi. Ele quer saber o Felipe quer saber quanto tempo, né? Exatamente. O Felipe do Rio de Janeiro, depois de confirmada a Covid clínica e laboratorialmente, por quanto tempo a pessoa transmite, quanto mais tempo tem de ficar em quarentena? Felipe, essa é uma excelente pergunta. Me dá uma licença para cumprimentar os meus colegas aqui, doutor Katkin, doutora Juliana, doutora Cláudia, um prazer estar com vocês. Meus colegas de pneumologia que estão aí espalhados pela rede, né? Cumprimentar, agradecer à sociedade pelo convite e dizer que essa iniciativa é muito boa, porque quebra um pouquinho a nossa rotina de casa, trabalho, casa, né? Eventualmente um supermercado, uma farmácia, né? Então, é bom a gente trocar ideias com pessoas que gostamos muito, que são os pneumologistas. Essa pergunta do Felipe ela é crucial, porque não se sabe ao certo ainda quanto tempo a pessoa pode vir a contaminar. Existe aí uma ideia de que por volta de 12 a 14 dias, né, após o início dos sintomas, ou às vezes mesmo pessoas assintomáticas podem vir a transmitir. Mas a gente ainda tem dúvida, porque algumas pessoas fazem o teste molecular, continuam com RNA, e a gente não sabe se esse RNA é infectante, né? Se o indivíduo continua a infectar. Então, é uma doença que a gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque nós estamos conhecendo, e muita coisa nova aparecendo. A cada dia aparece um artigo, ou aparece uma consideração, mas, em princípio, são 14 dias. Juliana, chegaram algumas perguntas para a tua área. A Sara, evangelista de Brasília, pergunta: gostaria de saber a conduta de oxigênio-terapia em casos de desconforto respiratório, leve ou SARA leve, visto que não é indicado o uso da ventilação não invasiva. Preferência para catéter nasal ou para Venturi? A pergunta da Sara também é ótima e acho que a gente tem novidades nessa área meio recentes. A maioria dos protocolos clínicos que foram sendo desenvolvidos à medida que a gente foi conhecendo um pouco dessa doença, principalmente baseados na experiência chinesa, que foram os chineses que relataram os primeiros casos, sugeriam que, eventualmente, ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo, que são métodos não invasivos de suporte ventilatório, tinham duas desvantagens. A primeira, o fato de gerar aerosóis no ambiente. Então, se você for fazer uma terapia desse tipo no pronto-socorro, isso pode gerar aerosol e contaminar outros pacientes que eventualmente fossem suspeitos, mas na verdade não eram, profissionais de saúde, profissionais da limpeza. Então, existia essa preocupação. A maioria dos guidelines ou das diretrizes que existem no Brasil, inclusive da Associação Médica de Terapia Intensiva, que é a AMIB, sugeriam para usar com cautela, em quartos isolados, e todo mundo muito com medo do fato de gerar aerosol, e o outro pelo risco de falência. Então, voltando um pouco para a sua pergunta, Sara, casos mais leves podem ser tratados com catéter de baixo fluxo, né? O catéter nasal até 3 centímetros, até 3 litros por minuto, eventualmente subindo até 6. A novidade que eu acho que tem nessa área é um estudo que foi publicado, acho que no dia 6, que mostrou o quanto que cada uma dessas terapias gera de aerosol de fato no ambiente. Então, o catéter nasal de baixo fluxo, aquele catéter que entra aqui no nariz,
até 3 litros gera gotículas de aerosol até aproximadamente 30 centímetros do rosto do paciente. Se esse catéter subir para 5 ou 6 litros por minuto, se espalha para até 1 metro, que é parecido com a ventilação não invasiva. Catéter nasal de alto fluxo também em torno de 1 metro. O que foi interessante, todo mundo tinha muito medo de usar máscara de Venturi nesses pacientes, a máscara de Venturi um pouco menos, e aquelas máscaras que a gente chama de oxigênio não reinalantes, que tem uma espécie de um reservatório que o oxigênio que poderia oferecer uma fração de inspirada de oxigênio quase pura, são as que menos geram aerosol no ambiente. Então, máscara de Venturi pode ser usada, catéter nasal com fluxo até 3 pode ser usado, a partir de 3 a 5 precisa ficar muito esperto com a geração de aerosol, e aí Venturi e ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo, com cuidados com EPI apropriada para aerosol, que significa o uso de touca, óculos, máscara N95 ou similar em termos de filtragem, e para quem estiver muito próximo, eventualmente aquela viseira, né, o face shield, então, e avental, luva, claro. Então, essas são opções. Para casos mais leves, catéter nasal, máscara de oxigênio não reinalante são as que menos geram aerosol e que podem funcionar aí para pacientes leves a moderados. Pacientes com quadros mais graves podem até se beneficiar eventualmente de ventilação não invasiva com catéter nasal de alto fluxo, mas se for um paciente um pouquinho mais grave, provavelmente vai ser difícil manter esse paciente bem, porque essa é uma doença que parece realmente perdurar por muitos dias. A hipoxemia, ela não é rápida, ela não se resolve rapidamente. Então, se o paciente não ficar muito bem acoplado num desses métodos, é recomendado proceder para intubação e ventilação mecânica invasiva. Contigo, a Andréia, a Andréia Marcos, também de São Paulo, nessa linha, quais as medidas terapêuticas para pacientes mais inflamados? Aumento de ferritina, troponina, dedímero, e a Andréia faz uma segunda pergunta, e nos pacientes internados, dar anticoagulante para todos? São perguntas ótimas, todas polêmicas. A parte mais difícil, eu espero que não fique repetitivo, mas a verdade é que a gente conhece pouco dessa doença, né? Então, a gente foi adaptando um pouco da experiência chinesa e um pouco do que a gente conhece de SARA, de influenza, que é outra, né, outra gripe do H1N1, de outros vírus respiratórios, tentando se adaptar a essa doença que parece ser um pouco diferente. Pacientes muito inflamados, acho que aí a pergunta está implícita se a gente deveria usar corticosteroides ou não. Todas as diretrizes mais recentes dizem para não usar corticosteroide de rotina. O que eu acho que isso quer dizer de verdade? Pode ter um ou outro caso, os pneumologistas são suspeitos, né? A gente dá muito corticosteroide porque as doenças que a gente trata muitas vezes respondem a corticosteroide. Então, o paciente que você achar que está especificamente muito inflamado no pulmão, eu sei que tem colegas dando caso a caso, mas eu acho que eu concordo com as diretrizes de não se aplicar de uma maneira indiscriminada para todos, porque diminui a resposta imunológica e pode propiciar infecções secundárias que às vezes podem acabar levando o paciente a óbito lá na frente, depois da gente ter feito o mais difícil, que era ajudar ele a se recuperar dessa epidemia. Então, e anticoagulação acho que é ainda mais controverso, né? Isso também surgiu aí um pouco na mídia e veio de uma pneumologista muito respeitada na Universidade de São Paulo, que é a Eunara Negri, a Eunara baseada no que ela viu em algumas necrópsias de pacientes, que mostravam um pouco de coagulação intravascular, como se fosse uma CIVD em alguns pacientes, passou a anticoagular. É uma anticoagulação um pouco light, um protocolo diferente de uma anticoagulação plena, mas ela dá anticoagulante numa dose intermediária para pacientes hipoxêmicos e dá anticoagulação quase plena para os pacientes graves em UTI intubados, e viu uma resposta boa, mas é baseado numa impressão clínica. Ela mesma, então, já comentou que ela acha que é importante testar isso de uma maneira mais sistemática, na forma de algum ensaio clínico.
Então, também nenhuma diretriz recomenda. Nas 2 UTIs em que eu trabalho, a gente não anticoagula as pessoas, ninguém, a menos que tenha uma trombose documentada, um TEP documentado. Então, mas pode ser que isso mude rapidamente se a gente tiver mais informação desses casos que estão sendo anticoagulados e se, eventualmente, se desenhar um ensaio clínico que possa testar a eficácia dessa intervenção. Ok. A Raquel, de Porto Velho, faz a seguinte pergunta: qual a conduta a tomar em pacientes que estejam em consulta após os 14 dias de início de sintomas e ainda com tosse e dispneia, que previamente... Está pulando aqui. Que previamente teve um quadro típico de febre, tosse, dor de garganta e dispneia leve, e não fez o teste rápido? Acho que essa é uma pergunta para a Cláudia. Vamos lá, então o paciente não tem diagnóstico, ela só tem uma suspeita diagnóstica, pelo que eu estou entendendo, né? Mas uma forte suspeita clínica. Eu acho o seguinte, na primeira semana de sintomas, seria o ideal fazer o diagnóstico através do PCR, mas digamos que não tenha sido feito, ela já está, essa paciente já está na segunda, está no 14 dias, né? Mais de 14 dias, foi isso que eu entendi. Essa paciente está numa época boa para fazer uma sorologia, nessa época a IgG daria positivo. Então, com isso, você poderia confirmar, porque a gente não pode esquecer que, apesar da gente estar numa pandemia de Covid, todo ano, nessa época do ano, a gente tem muito quadro de H1N1, de influenza, de vírus sincicial respiratório, enfim, de outras coisas. A gente fez diagnóstico de sarampo no meio lá do atendimento. Tem casos que são muito sugestivos de dengue, então, assim, eu acho que está tudo meio misturado e a gente não pode agora dizer que tudo também é Covid, né? Então, eu acho que é importante a gente tentar primeiro o diagnóstico. Segundo, a gente sabe que alguns pacientes, apesar da curva da maioria acontecer na primeira semana mais sintomas e depois ter um declínio desses sintomas e com 10 dias já está quase tudo normal e 14 dias ele já não está infectando mais ninguém, quer dizer, isso é uma maioria, mas a gente sabe que muitos pacientes fogem a essa regra. E a gente tem visto, com 14 dias, pacientes com febre persistente. E é com mau prognóstico. Outros têm tosse também, muita tosse que vai mantendo por muito tempo. O paciente está bem, ficou tudo bem, não tem mais febre, não tem mais mialgia, não tem mais nada, mas a tosse permanece. A gente vê isso também com outros quadros virais, né? Como se fosse uma hiperreatividade. Eu não sei nem se o paciente está transmitindo. A gente faz o PCR e não tem mais, é negativo, mas persiste o quadro de tosse. Uma outra coisa que a gente tem visto também é a anosmia. A anosmia também persiste, às vezes, por um tempo maior. O paciente fica bom de tudo, mas a anosmia continua. Tem gente relatando que também demora 3 semanas, quase um mês para passar. Então, tem alguns sintomas que parece que depende de uma recuperação do paciente. Não necessariamente esse paciente ainda está com a doença, ainda está transmitindo. Então, eu acho que é importante a gente individualizar cada caso. Agora, tem os pacientes que chegam na segunda, no final da primeira semana, entram na segunda e estão com sintomas graves. Um sintoma que para mim, tem mostrado gravidade é febre. Aquele paciente com febre persistente, febre alta, persistente, esse paciente fica de olho, porque a qualquer momento ele piora muito. Então, isso tem sido também uma marca. E, às vezes, é próximo do 14º dia. A pergunta seguinte vem de Brasília, doutor Carlos Viegas. Boa noite a todos. Brasília, proporcionalmente, é o segundo foco de pico de diagnósticos. A maioria dos casos está onde não há densidade populacional nem ruas lotadas. Alguma sugestão para explicar esta alta incidência? Gratos. Acho que essa pergunta para o brasiliense e também para a nossa epidemiologista. Começamos, então, com o Ricardo. Conhece bem essa zona, Ricardo? O que tu nos conta? Enquanto a epidemiologista pensa. Eu conheço a
Brasília e tenho o prazer de conhecer a pessoa que perguntou, né? Que é nosso mentor aqui em Brasília, né? O que está acontecendo aqui em Brasília assim, é diferente dos outros lugares, porque nós estamos testando mais, né? Está havendo mais testes, diferente dos outros lugares. Aqui as pessoas buscaram serviços particulares, eles têm convênios, são pessoas de embaixada, e aí nós temos mais grupos testados, e esses grupos são habitantes das zonas mais abastadas da cidade, né? Então, é o plano piloto, é o Lago Sul, é o Sudoeste. Então, são áreas de pessoas que provavelmente viajaram para a Europa e trouxeram consigo o vírus, né? Ainda há um pequeno número de casos da região metropolitana da cidade, onde estão as pessoas de classes socioeconômicas mais baixas. Eu acredito que isso ainda vai chegar a essas cidades, principalmente na medida em que os testes começarem a ser aplicados para essas pessoas, porque chegou agora em Brasília, se salvo engano, essa semana. E tenho a impressão que esse perfil vai mudar um pouquinho, só para ajudar a Juliana a raciocinar um pouquinho. E Juliana? Tá perfeito, Ricardo. Eu acho que tem esse papel da testagem, ele é fundamental, né? E acho que um outro ponto que você tocou, que é fundamental, é pessoas que viajaram, né? Essa epidemia começou no Brasil entre as pessoas mais ricas. Tanto é que o hospital que tinha casos no começo é um hospital particular em São Paulo. A gente tinha 0 casos no HC, que é público, universitário, referência, quando já tinha muitos casos no Albert Einstein. Então, acho que Brasília é uma cidade, não tem a densidade populacional, mas ela tem uma população muito particular, que é de políticos ou pessoas envolvidas com a política que não são de Brasília, então pessoas que viajam muito, tanto para o exterior quanto para a sociedade. Então, tem muito paulista, vai ver que fomos nós, os paulistas, que levamos um pouco desse vírus para Brasília. Tem muita conversa política, tem muita conversa de bastidor, as pessoas conversam muito próximas, no começo ninguém estava usando, tanto é que teve a comitiva presidencial que esteve fora do Brasil, várias pessoas infectadas. Eu tenho a impressão que Brasília teve o efeito de ser um centro que envolve muitas pessoas que viajam e que em alguns ambientes estão muito concentradas, mas é porque e que concentra essa parcela da população em quem a epidemia surgiu primeiro. Eu temo que o que vai acontecer também é o que o Ricardo já comentou, que aos poucos o vírus vai chegar em regiões menos favorecidas de todas as grandes capitais, onde o acesso ao serviço de saúde é pior, onde a capacidade das pessoas de se isolar é menor, onde as pessoas partilham moradia, pessoas mais velhas com crianças, com pessoas que precisam sair para trabalhar, na hora que a epidemia, isso já está acontecendo em São Paulo, mas ainda vai crescer, é nessa hora que a epidemia vai pegar, eu acho que ela pode embalar no Brasil e causar uma subida rápida no número de casos e de internados, e de casos graves e de óbitos. A pergunta seguinte é da Paloma, de Recife, e pergunta: vocês têm realizado o teste rápido? Então, uma pergunta também para Cláudia. A gente está começando agora, essa semana, a usar o teste rápido. O teste rápido que a gente recebeu da Secretaria de Saúde, eu acho que várias cidades estão recebendo, eu estou no Ministério da Saúde que distribuiu, aquele que foi comprado pela Vale do Rio Doce, né? É um teste que foi avaliado pela Fiocruz e foi liberado. Esse teste, ele, na bula, diz que, na verdade, ele é um combo de IgG com IgM, ou seja, ele, quando dá positivo, você tem ou IgG ou IgM, qualquer uma das duas, tá? Então, a partir da segunda semana, ele está preconizado para ser usado a partir do 8º dia da doença em diante. Na primeira, não, porque você ainda não tem
IgM sendo produzido. Então, a partir do 8º dia, você pode usar esse teste rápido. Na bula, diz que nessas condições, a partir da 2ª semana, ele tem 86% de sensibilidade. Não fala de especificidade e acurácia, só fala da sensibilidade. Eu não achei nenhum estudo validando esse teste. Hoje, eu recebi a informação de que o DASA, o laboratório DASA, estava avaliando alguns testes, inclusive esse, e que pelo DASA ele teria um valor preditivo positivo bem alto, de quase 100%, 90 e tantos por cento. Agora, um valor preditivo negativo baixo, até agora, de 19%. Eles falam até que isso ainda está sendo avaliado, mas atualmente está vendo isso. O que isso quer dizer? Quer dizer, se a pessoa faz o teste rápido e dá positivo, deve ser mesmo. Valor, ou seja, o provável que aquilo tenha sido verdade. Agora, quando diz que um valor preditivo negativo é baixo, quer dizer que o fato de ele dar negativo não quer dizer que a pessoa realmente não tenha. Aquilo vai ser verdadeiro mesmo em 19%, ou seja, outras pessoas não vão ser, você não vai detectar ele como realmente verdadeiro. Então, ele tem um baixo poder para dizer que a pessoa não tem a doença, tem um alto poder para dizer que tem. Então, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade, né? Ele existe, se for positivo, ok, se for negativo, ele não está te dizendo muita coisa. Ok. Juliana, a pergunta da Paloma de Recife é a seguinte: numa enfermaria em que uma paciente não positivou o exame, mas estava com outra paciente positiva, quando ela receber alta, deve ficar em isolamento? A recomendação do Ministério é de que sim, pessoas que tiveram contato documentado com pacientes positivos devem fazer o isolamento ou quarentena domiciliar, né? Existem boas diretrizes, tem maneiras bem explicadas do que a pessoa deve fazer, como ela pode ficar isolada em casa e minimizar o risco de contaminar familiares. Essa é a recomendação, e essa situação que a Paloma está descrevendo, ela está acontecendo nos hospitais, né? Porque, por mais que a gente tente, todos os hospitais fizeram um enorme esforço em separar alas que são Covid do que não são Covid, para que isso não ocorra. Mas a realidade é que, por isso que talvez essa epidemia tenha assim, se alastrado dessa maneira pelo mundo, é que as pessoas transmitem alguns dias, ninguém sabe quantos, mas 2, 3, 4, às vezes 5 dias antes de ter sintomas, sem falar nas pessoas que são assintomáticas. Então, nos 2 hospitais em que eu trabalho, nós temos casos de pacientes que se contaminaram porque tiveram contato com um paciente que era positivo, mas na época em que eles estavam juntos, ninguém sabia que aquele paciente era positivo. Então, a recomendação, sim, teve um contato próximo, documentado de uma pessoa, isso vale para nós também, qualquer um de nós aqui. Se seu cônjuge tem a doença, a princípio, nós também deveríamos ficar isolados 14 dias dessa pessoa e da comunidade, até ter certeza de que nós também não somos positivos, né? Exatamente, eu queria até complementar com essa hipótese aí. Os nossos familiares, se ficarem doentes, e nós estamos em contato com pacientes com Covid, eles também devem ficar isolados 14 dias, pelo mesmo raciocínio. E também devem ser testados. Ok. A próxima pergunta vem de Teófilo Ottoni, que é nos enviada pelo Alfim Vilela Júnior. Eu passo essa pergunta para o Ricardo. Eu cometi a grosseria no início da nossa reunião com o Ricardo, estava com aquela confusão do som, e eu esqueci de comentar com vocês, a propósito, então, dessa pergunta, eu me dei conta de que o Ricardo e a doutora Rosemary Maureci, de Santa Catarina, representaram a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia na elaboração de vários documentos da Anvisa. Um desses documentos é justamente sobre máscaras e proteção.
Então, o Alfim, desculpa, Ricardo, o Alfim, em princípio, a pergunta dele é a seguinte: boa noite a todos, parabéns pela iniciativa. Por quanto tempo posso usar a máscara N95, levando-se em conta que trabalho já em PSF? Já li que pode ser até 3 meses, interrogado. Ricardo. O som se foi. Só um minutinho. Ok. Acho que é só para dizer que não foi grosseria nenhuma. O que é isso? Eu acho que na correria não dá para falar sobre tudo, né? Alci, obrigado pela pergunta. Nós entendemos que, quando fizemos a resolução, está inclusive na página da sociedade, nós falávamos na possibilidade de, se não houver nenhum dano na máscara N95, ela pode ser utilizada acondicionada num saco plástico. Há quem fale num saco desses de supermercados, de papel, né, por 14 dias. 3 meses, não, ela perde a validade. Já estão sendo feitos estudos para reesterilizar essas máscaras, mas ainda não há validação a esse respeito. Vai depender muito da experiência da área de infectologia da sua cidade, Alci. Valeria a pena você conversar com eles, se faz algum tipo de esterilização desse material. Então, assim, você pode até utilizar a sua máscara. Essa nossa posição ela é baseada em opinião de especialistas. Ela não tem uma força científica que a gente espera que, ao final da pandemia, a gente tenha, porque tem muita coisa sendo estudada nesse momento. Mas 3 meses, sem dúvida nenhuma, eu não li nenhum artigo a esse respeito. A Anvisa mesmo está admitindo aí 7 dias, desde que é condicionado, desde que a máscara seja de uso pessoal. Então, ainda há muita polêmica a esse respeito. Doutora Cláudia, o José Reinaldo, de Goiânia. Estou muito impressionado com o acesso fácil que vocês têm ao ultrassom pulmonar no seu serviço. O que aparece? É uma espécie de hepatização do tecido, interrogado? São tão óbvios os achados a ponto de dispensar a tomografia? Obrigada pela pergunta. Não, o que acontece é que lá na policlínica a gente tinha atendimento, por exemplo, da vascular, que usava o ultrassom para outras coisas. Como a gente diminuiu muito o atendimento, a gente botou tudo concentrado agora para o atendimento de pacientes com Covid, né? E nós estamos aprendendo. A verdade é que a gente vê a pleura e vê os ecos da pleura, que são as linhas A. Isso é no pulmão normal. O que ocorre é que aqueles vidros foscos que a gente vê nas tomografias, eles podem também ser visualizados no ultrassom através de uma outra imagem chamada de linha B. Elas são perpendiculares à pleura e parecem uns feixes de luz. Não são muito difíceis de ver. Como esses vidros foscos, eles ocorrem mais na periferia, o ultrassom ele é muito sensível para ver isso. Então, a gente faz em todo o tórax e consegue ver com uma certa facilidade, não é muito difícil. Eu não me tornei ultrassonografista, eu não consigo ver outras coisas. Ver condensação, para mim, já é uma coisa um pouco mais difícil. Vejo alguma coisa de pleura e acabou-se. Tem que estar o ultrassom todo preparadinho ali, a gente vai lá e mexe. Quando se desconfigura e tem alguma coisa, a gente tem que pedir ajuda para quem sabe venha ajudar e botar de novo na configuração. Então, é assim, a gente só vê aquelas lesões ali que tem que ver e pronto. A gente está treinado só para fazer aquilo. E, com isso, a gente está tendo uma sensibilidade boa. A gente começou a tomografar esses pacientes para ver se o que a gente estava vendo ali realmente era verdade, né? E a gente vê na tomografia o vidro fosco exatamente onde a gente tinha visto essas linhas B. Ricardo, tem uma pergunta aqui.
de Macaé, da doutora Vanessa Mendonça, fiquei em dúvida com relação ao atendimento em consultório com equipamentos de proteção individual. Indicado é somente a máscara? Conseguindo ouvir, Ricardo? Eu ouvi, Vanessa, obrigado aí pela pergunta. Muita gente no Brasil realmente está questionando esses equipamentos de proteção individual para atendimentos. Nós, quando fizemos a nossa sugestão, que está na página da sociedade, nós nos pautamos pelo que existia de opinião de especialistas, quer dizer, do conjunto, né, maior de especialistas os quais a gente tem respeito, né? Mas há também uma orientação no Ministério da Saúde de atendimento em consultório que se faça com máscara cirúrgica. Máscara N95, como o Alcir conseguiu aí, talvez até porque esteja usando por 3 meses, é muito difícil. Acredito que no hospital onde a gente trabalha, a máscara N95 está sendo específica, está sendo oferecida para as pessoas que estão lidando com pacientes COVID já diagnosticados ou suspeitos, então em áreas específicas, né? Para consultório, basta o uso da máscara, assim como também o paciente, né? Deve usar a máscara cirúrgica, eventualmente o acompanhante também. Lembrando das outras cautelas, né? Que é a higienização das mãos e o distanciamento de pelo menos 2 metros para um primeiro atendimento. Se for fazer algum procedimento mais próximo, aí talvez tenha que usar um equipamento de maior proteção. Então, aí são os equipamentos que foram citados pelas minhas colegas, né? Então, avental, luva, gorro, a máscara facial, os óculos, principalmente se for avaliar a orofaringe, né? Porque pode gerar aerossol. Então, todo procedimento, possivelmente, for gerar aerossol, precisa de um equipamento mais sofisticado. No primeiro momento, propôs-se isso, né? Que a pessoa que fosse atender pacientes com suspeita de Covid ou com Covid, que usasse toda a paramentação necessária. Mas não está sendo factível, né? No país inteiro há falta de equipamentos. Então, a gente tem que reservar para aqueles casos já diagnosticados e aquelas pessoas que trabalham em áreas que seguramente vão atender pacientes com a doença, né, com Covid-19. Me permite só complementar? Eu acho que aqui tem 2 casos, quer dizer, no consultório, a pessoa está tratando o paciente com suspeita de Covid ou com Covid já diagnosticado, ou ela está tratando já de pacientes que já são pacientes crônicos, por exemplo, um paciente que tem uma doença fibrosante, uma TPOC grave, que precisa vir para a consulta, não pode adiar, então esses pacientes eles continuam procurando e às vezes eles não têm sintomas diferentes daqueles que eles já tinham. Acho que são 2 casos diferentes, né? Então, a gente na policlínica que está o dia inteiro em contato com pacientes que vai, um percentual deles grande, com certeza tem Covid, a gente está paramentando essas pessoas, todos atendem com máscara, o paciente também tem máscara, a gente está atendendo com máscara N95, porque a gente está fazendo um exame físico, e que às vezes o paciente tosse muito, especialmente na área de suave da coleta, tem que ser com N95. A gente usa gorro, usa na verdade, a gente está usando até um macacão, que parece um macacão de astronauta, que a gente tem lá, que é até para fazer pintura, era um macacão de pintores lá, e está se usando porque você fica totalmente paramentado, né? Com luva e, enfim, a pessoa está toda coberta. Então, usa máscara, usa gorro, está toda coberta e mais luva. Principalmente na área que vai coletar o suave, que faz aerossol, tem que se usar a máscara N95. Se você só for fazer uma consulta que mantenha a distância, você pode usar uma máscara cirúrgica. E todos os pacientes também usam máscara cirúrgica, que é oferecida logo na entrada da policlínica. Ok. O Ricardo, de Curitiba, conta o seguinte caso. Juliana, para ti. Hoje liberei do hospital
um paciente que havia internado por suspeita de Covid. O quadro até era típico. O paciente estava bem, eupneico, ausculta limpa, gaso normal de hoje pela manhã. Fiquei sabendo agora há pouco que este paciente deu entrada na UPA no final da tarde e necessitou de intubação. Alguém teve um caso parecido ou alguma explicação? Juliana, o que nós tu acha temos desse caso? Nós vimos casos semelhantes, sim. Tem um relato um pouco informal, eu acho ainda, de que alguns pacientes pioram lá para o 9º, 7º, a 9º, a 12º dia de sintoma. A Cláudia até comentou, os pacientes que ficam com febre persistente são um sinal de alarme. Então, isso tem sido relatado, pacientes que estavam um pouco melhores ou... então, tem a história das pessoas que estão em casa, fizeram o diagnóstico, aí falam, é só uma gripe, é só uma gripinha, e lá para frente acabam complicando, e a gente teve relatos parecidos com esse que ele comentou. No Hospital das Clínicas, o nosso protocolo, inclusive, por causa de experiências como essa, a gente teve pacientes que estavam quase de alta e precisaram ser intubados, pacientes que tinham saído da UTI e voltaram para a UTI. Então, porque a piora da hipoxemia ela pode ser meio rápida, se o paciente está ainda no hospital e você põe uma máscara de oxigênio, às vezes você reverte. Se o paciente passou uma meia hora até chegar no hospital sem nenhum suporte de oxigênio, às vezes ele chega muito sintomático e acaba sendo intubado. Então, no protocolo do Hospital das Clínicas, ficou combinado que nenhum paciente que foi internado, então o paciente que precisou ser internado porque estava hipoxêmico, ninguém vai embora se não tiver há mais de 2 dias sem hipoxemia, há mais de 2 dias sem febre e há mais de 10 dias de sintoma. A gente não está dando alta precoce. Se o paciente era um caso moderado que precisou de internação, mesmo que ele esteja melhor, nós estamos esperando o 10º dia e 2 dias sem oxigênio e sem febre. Na UTI, eu vejo uma coisa que pode explicar isso um pouco. A gente vê na UTI os pacientes, às vezes o paciente está relativamente bem, parâmetros ventilatórios ali há um tempinho, e você vira o paciente de lado para dar banho ou para mudar de posição, e os pacientes ficam muito hipoxêmicos. Isso acontece com pacientes em UTI com insuficiência respiratória, mas costuma ser transitório. Nos pacientes com Covid, nós temos visto pacientes que ficam 1, 2, 3 horas hipoxêmicos depois de uma mobilização. Então, o que pode ser que aconteça é uma grande desbalanço entre a ventilação e a perfusão e que, eventualmente, então, alguma coisa aconteceu com o paciente, ele fica hipoxêmico e ele demora para se recuperar e aí ele entra em insuficiência respiratória porque ele não tem reserva para passar muito tempo sem nenhum suporte de oxigênio. Então, eu acho que vale a pena uma cautela nesse sentido com esses pacientes. Não sei se não diria que é uma regra, assim, o paciente não dê mais alta para os seus pacientes, não é isso, mas acho que ter esse cuidado com um tempinho um pouquinho maior livre de oxigênio, sem febre e com alguns dias antes de liberar o paciente para casa tem sido uma precaução. Talvez a Cláudia queira complementar alguma coisa, não sei como tem sido para vocês com esses pacientes que vocês veem. Não, é exatamente isso. A gente vê pacientes melhorarem também rápido, às vezes com uma mobilização, isso também ocorre. O paciente está se sentindo mais dispneito, está lá no oxigênio, você muda ele de posição, às vezes coloca ele em prona e ele também melhora. Então, é interessante isso. Agora, o que dá mais medo é como eles pioram também muito rápido. E pioram mesmo, e ficam ruins, né? Então, às vezes, o paciente chega, está esperando lá na fila para ser atendido, ele teve uma saturação que foi medida pela enfermagem, quando ele chega para a gente, ele já tem outra. Então, isso é uma coisa que preocupa, porque ele tem essa digamos, habilidade assim, de piorar rapidamente. E, às vezes, aquele paciente borderline fica com medo de mandar ele para casa por conta disso, porque ele está ali numa saturação de 95, você está sentindo que ele está ali. E se ele piorar em casa, né, durante a noite, tal, o que ele vai fazer? Então, são certos casos que a gente fica realmente com medo de deixar a pessoa desassistida em casa. A pergunta seguinte vem de Belo Horizonte, Davi Cosa. Olá, Davi. Em um paciente ambulatorial
Quando solicitar a tomografia? A tomografia precoce pode facilitar o manejo e acompanhamento dos pacientes, já que o resultado dos testes moleculares costumam demorar. Qual é a opinião, então, da Cláudia? Pois é, como a gente estava numa curva de aprendizado com a ultrassonografia, a gente saiu pedindo tomografia, né, até para saber se o que a gente estava fazendo estava batendo. E aí a gente viu que estava. Bom, e aí, o que a gente faz com esses pacientes? Porque no início a gente estava achando que o fato de ter pneumonia, isso fosse um marcador de prognóstico, que a gente teria que fazer algo a mais. E, para nossa surpresa, não é. Tem vários pacientes que a gente vê as lesões e que eles evoluem bem. E outros que nem têm tanta lesão e que evoluem mal. Então, assim, não é um bom marcador. A tomografia não é um sinal, quer dizer, claro que se ele tiver muita lesão na tomografia, aquilo ali pode ter, realmente ele já vai estar mais espinego e tal. Mas não é necessariamente uma coisa assim tão concordante. Tem pouquinha lesão, vai ser bom, vai ter muita lesão, a coisa vai dar ruim. Não é uma coisa assim tão direta também, não. Então, a tomografia, ela pode ajudar, sim, no diagnóstico, porque tem lesões ali que são típicas, né? Mas se você tiver acesso ao teste molecular, ele seria melhor, né? Porque vai te dar um diagnóstico mais preciso. Mas na falta dele, eu acho que a tomografia pode, se é a ferramenta que você tem, eu acho que ela pode ajudar, sim. Agora, ela não vai te dar prognóstico. A Marta Levi, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: profissional de saúde que testou positivo e retorna ao serviço após 14 dias está sendo considerado imune. Já há alguma confirmação disso? É necessário o uso de equipamento de proteção individual para esse profissional? Ricardo, equipamento de proteção é contigo. O que tu nos conta? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, Márcia. É pensado que sim, que esse paciente já está livre da infecção, não está mais contaminando, mas temos visto alguns casos de pessoas, de profissionais da área de saúde com positividade do teste molecular. E aí, como interpretar isso? Ele ainda é infectante? Então, a gente não tem isso de concreto, né? O teste rápido nos dá a impressão, nos dá a certeza de que ele teve contato com a doença. Isso não quer dizer que ele esteja imune, mesmo ele tendo IgG. Então, são coisas que a gente está aprendendo com a doença. O que se preconiza é que se o paciente, no caso o profissional da área de saúde, se ele estiver assintomático, passados esses 14 dias, sem tosse, sem dispneia, passados aí 3 a 4 dias após a remissão dos sintomas, ele não está mais infectante. Mas é preciso que ele seja monitorado, não só ele, como os pacientes com os quais ele está lidando, porque, como eu disse, nós estamos aprendendo a lidar com essa doença. Posso complementar uma coisinha, Chatkin? Acho que uma outra coisa fundamental de lembrar é assim, à medida que os hospitais têm pessoas que estão nessa situação, que é da pergunta da Márcia, foram necessários se desenvolver protocolos para isso. Eu tenho a impressão que as pessoas que voltaram bem para o meu hospital, elas estão mais relaxadas. Eu tenho uma inveja branca dessas pessoas. Elas não estão mais assim muito preocupadas de se contaminar, porque elas já tiveram contato, já. A princípio se acredita que as pessoas não pegam de novo. Mas eu acho fundamental prestar atenção nisso que o Ricardo falou, que elas podem transmitir e elas podem carregar o vírus. Então, nem que eu saiba, no meu hospital, a Comissão de Infecção Hospitalar não liberou que essas pessoas não usem EPI. A pessoa precisa usar luva, ela precisa usar o avental, porque senão ela vai encostar num paciente com Covid e, eventualmente, carregar o vírus
para um outro lugar, para a bancada da enfermaria onde ela está trabalhando. Então, isso não foi dispensado. O que talvez, aí, o Ricardo, não sei se isso está não sei se isso foi contemplado no documento da Anvisa, porque é quase um passo à frente. Será que essas pessoas poderiam, ao invés de usar máscara N95, ela pode usar uma máscara cirúrgica para não ficar com as marcas que eu tinha hoje no meu rosto de passar o dia de N95, já que ela já teve a doença, ou a gente ainda não sabe isso? Ok. Exatamente isso, Juliana. A recomendação é que ele volte usando máscara e vai sendo monitorado, né? Porque não sabemos como é o evoluir dessa doença do indivíduo pós-infecção, né? Embora, muito provavelmente, ele não esteja mais infectando. E você chamou atenção para um aspecto muito importante, é que ele continua tendo que se paramentar. Ele pode estar protegido, teoricamente, mas ele pode carregar a doença para outros pacientes. Cristina de Campinas faz a seguinte pergunta. Pacientes que procuram o pronto-socorro com crise de asma ou exacerbação, mas que não fecham critérios para síndrome gripal, nem tenham necessidade de internação, devem ser considerados suspeitos para a COVID? Interrogado. O ideal seria coletar SUAB nesses casos? Cláudia, o que tu nos conta? Bom, pelo que eu estou entendendo, essa pessoa só está com dispneia e já sabe que tem asma, né? Então, não tem mais nada, não tem febre, não tem outros sintomas, não tem anosmia, não tem diarreia, não tem dor no corpo, não tem, enfim, não tem mais nada, né? Eu acho que essa pessoa tem que ser tratada como asma. E, aliás, a gente tem observado muito paciente com asma descompensada nesse momento. Eu não sei se é por causa de outras viroses, por causa do próprio Covid, o que é. E também, por causa do pânico na população, eu vejo também muito asmático entrando em contato, até para querer saber, lembrar qual era o nome do remédio que ele deveria estar tomando, que ele não está, né? E pedindo, pelo amor de Deus, eu nunca vi tanto asmático tratando. Eu acho que vai até faltar broncodilatador e corticoide inalatório, porque eles estão tratando. E a gente tem que ficar até contente por causa disso, mas a gente está achando muito paciente com tosse, né? E aí a gente fica essa tosse por causa de uma descompensação da asma, ou é um sintoma único de coronavírus, pode ser também, né? Se você tiver confusão ali, ficou na dúvida, eu acho que o paciente vai ter que ser testado, não tem jeito, a gente está no meio de uma pandemia. Mas se o paciente tem asma, você também tem que tratar a asma dele de forma adequada, não esquecer disso, né? No meio dessas consultas, a gente tem tratado muita asma também. Temos 3 perguntas com o mesmo assunto, eu vou juntá-las. Nós temos mais de 100 perguntas ainda no nosso banco lá, aguardando, né? Já estamos passando... Até amanhã a gente acaba, né? Pois é. Então, a pergunta também da Juliana é o seguinte... Com dedímero acima de 5.000, haveria benefício para a prevenção de trombose com anticoagulação plena? E a Juliana tem uma segunda pergunta, que eu também estou passando para a Juliana, por acaso. Vocês já têm casuística de pacientes COVID-19 positivos com TEP sem TVP? Então, e ainda tem a pergunta do Cláudio Nunes, do Rio de Janeiro. Vocês têm observado trombocitose após o 15º dia de doença? Então, as perguntas iniciais eram da Juliana, de Aracaju, e esta última do Cláudio, do Rio de Janeiro. Então, começamos com a Juliana também. Tá. Juliana, sua pergunta é ótima. Pacientes com dímero D alto. Dímero D tem de fato surgido aí como um marcador talvez de maior gravidade, mas eu acho que volta um pouquinho no que a gente falou a respeito de anticoagulação plena nesses pacientes. Eu considero isso ainda uma incógnita, e nenhum protocolo, nenhuma das diretrizes
recomenda a anticoagulação sistemática de pacientes nessa situação. O que a gente faz é prevenção de TVP. Então, todos esses pacientes recebem heparina em dose profilática para evitar trombose venosa profunda e TEP. Né? Então, a gente faz essa profilaxia. Se vai haver um benefício de anticoagular pleno para esses pacientes, a minha resposta para você é que eu não sei, eu acho que isso precisa ser testado. Eu acho que essa é uma pergunta clínica importantíssima, acho que tem um potencial. Mas não é uma terapia sem riscos, né? O risco principal é sangramento. Sangramento do sistema nervoso central, por exemplo, pode ser uma situação devastadora, então é uma coisa que precisa ser testada. Se eu tenho visto pacientes com TEP sem TVP, a gente vê isso às vezes, e eu trabalho num hospital de pacientes com câncer, então os pacientes têm TEP, né, e eles podem estar tendo TEP talvez por outros, os pacientes com câncer também pegaram Covid, a gente tem até uma incidência menor, porque acho que a nossa impressão é que os pacientes que têm câncer são cuidadosos, eles já praticam o isolamento social relativo, eles se cuidam, eles sabem que eles não podem ficar doentes, senão isso atrapalha o tratamento. Então, a gente não tem tantos casos quanto os outros hospitais particulares de São Paulo, mas temos, e tivemos alguns TEPs. E pacientes com câncer, às vezes, têm TEP sem TVP. E aí, de todo jeito, isso vai precisar ser tratado. Se esse TEP ocorreu porque o paciente tinha câncer, ou se ele ocorreu porque começou com uma CIVD, microtrombose, que depois evoluiu para uma embolia, ou que a gente pensa que é embolia, mas na verdade poderia ser uma trombose in situ, e a gente também não tem essa resposta. Depois a última pergunta era de 14 dias, desculpa, chat, quem você me ajuda, a partir do 14º dia, você ainda tem o quê? Se vocês têm observado esse tipo de situação. Nós não teve uma relação muito com o número de dias, nós observamos isso em alguns pacientes que estavam internados. Eu conheço melhor os pacientes que estão internados em UTI, conheço bem os protocolos de tratamento de enfermaria do meu hospital, mas eu não acompanhei esses casos. Na UTI, no HC, eu não vi nenhuma trombose ainda, por exemplo, nem TEP, a gente não anticoagulou ninguém. Mas em hospitais com pacientes com outros fatores de risco para trombose, tem esse relato. E aí sim, se houver uma documentação de que o paciente tem um TEP, geralmente a gente vai fazer esse diagnóstico com a tomografia, daí sim, daí está indicado a anticoagulação plena, e aí vai ser anticoagulação por pelo menos 3 meses, né? Tratamento de TEP, não tratamento de microtrombose ou CIVD relacionada à Covid-19. A Mirela Lustosa, de Belo Horizonte, nos traz um caso. Paciente de 52 anos, hipertensão arterial sistêmica leve, diagnóstico de Covid-19. Tratamento foi isolamento em casa, antibiótico terapia. Apresenta no 17º dia exames laboratoriais de dímero 6.656. Qual deve ser a conduta? Solicito ângio, inicio anticoagulação, quadro clínico evoluiu com melhora clínica significativa e raio-x normal. Ela está perguntando se deveria ter anticoagulado ou não, apesar de ter havido uma melhora clínica. Eu acho que não, o paciente melhorou. Então, de novo, quem está testando a anticoagulação nesse sentido parte do seguinte princípio: pode ser que microtromboses que estejam ocorrendo nos capilares pulmonares ou em pequenos vasos pulmonares estejam propiciando essa hipoxemia grave, então eu vou tratar precocemente para diminuir a hipoxemia. Se o paciente... Então, de novo, isso é uma coisa ainda experimental, que precisa ser testada. Mas se o paciente já melhorou, aí eu ficaria até mais tranquila de dizer não precisa anticoagular esse paciente. Qual é o significado desse D-dímero tão alto depois de melhora clínica? Essa é uma pergunta super interessante, que eu acho que eu concordo com o Ricardo. A gente tem algumas perguntas que a gente só vai responder no final da epidemia, né? Mas que de todo jeito vão ser muito importantes para tratar vírus semelhantes ou eventualmente algum tipo de outro coronavírus eventualmente, né? Espero que não aconteça, mas a gente quer sempre estar preparado e sempre aprender com o que aconteceu para poder cuidar melhor das pessoas. Ok.
O Sérgio Santos, de Brasília, envia saudações ao professor Ricardo, e a pergunta dele é se vocês têm visto o padrão micronodular nas tomografias de tórax em paciente positivo para coronavírus. Ricardo, a pergunta foi para ti. Obrigado, Sérgio, um grande amigo que trabalha com tuberculose aqui em Brasília. Eu acho que essa pergunta talvez a Cláudia responda melhor, né? Eu não vi. Assim, a gente sabe que não existe um padrão tomográfico clássico, existem vários padrões tomográficos para essa doença, tem um que parece se repetir mais. Agora, chama atenção que pacientes com tuberculose, eles têm dois aspectos, né? Eles têm maior agravamento de sua doença quando é infectado pelo Covid, né? Já tem vários relatos de casos a esse respeito, né? Então, Sérgio, preste atenção nos seus pacientes aí, porque quando a doença se alastrar aqui para Brasília, pode ser que você tenha trabalho com, ainda mais que você trabalhe com os pacientes mais graves da cidade. Mas eu queria ouvir a opinião da Juliana e da Cláudia a respeito. Oi? A gente tem visto na tomografia o padrão mais clássico mesmo, que é o de vidro fosco, esse é o que predomina. O vidro fosco ele pode vir junto com condensação, alguns pacientes vêm, ou junto também com espessamento septal, a gente também tem visto algumas coisas assim, e às vezes com alguns pequenos nódulos no septo, mas assim, só micronódulo a gente não tem visto, eu pelo menos não tenho visto, a não ser que pode ser que o paciente tenha associado alguma outra doença, né? Então, como a gente tem trabalhado mais com os pacientes que são pessoas que são profissionais de saúde, em geral, esse pessoal já não tinha doenças prévias, né, pulmonares. Então, isso talvez explique o fato de que a gente não esteja vendo. A Vanessa Cristina, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, pergunta: a impressão de haver subtipos diferentes de vírus causando doença de maior ou menor gravidade? Ponto de interrogação. Ou a gravidade é conforme a resposta imunológica do indivíduo? Cláudia, acho que é contigo também. Olha, essa é uma pergunta realmente que eu também gostaria de saber a resposta. Sinceramente, acho que ninguém sabe. Eu já vi uma teoria, né, os espanhóis estão entrando num caminho de que teriam 3 fenótipos de resposta. Né? Você teria um fenótipo que seria mais parecido com aquele que foi descrito inicialmente nos chineses, o paciente vai evoluindo, né, com carga viral, com insuficiência respiratória. Teria um outro fenótipo que eles chamaram lá de tempestade imunológica, né, seria mais como se fosse uma síndrome hemofagocítica, são aqueles pacientes que têm ferritina alta, né, com muita inflamação, e não necessariamente precisa ter muito acometimento pulmonar. Né? Deve haver uma dissociação, é mais inflamação do que o acometimento do vírus propriamente dito. E um terceiro padrão, um terceiro fenótipo, que seria aquele, então, do paciente que teria coagulação intravascular disseminada, o paciente, então, que evoluiria com o dedímero aumentado. Então, eles trabalham com essas hipóteses e, com isso, eles tendem a diferenciar um pouquinho o tratamento. Agora, se em cima disso a gente também tem mutações de vírus e alterações, quer dizer, como que isso se comporta na nossa população, aí realmente são coisas para pesquisa e para avaliar. Também não sei se a gente está vendo esses 3 fenótipos aqui, isso não é uma coisa descrita lá na Espanha, né, que eles publicaram isso. A Adriana Jardim, de São José dos Campos, pergunta o seguinte: até a epidemia chegar às periferias, estas pessoas mais simples de comunidade já estarão imunes? Ricardo, coisa mais de epidemiologia que também a Juliana poderia comentar. O que vocês acham?
Vou começar comentando, então, Chatkin. Eu acho que a gente não pode partir, não tem como as pessoas se imunizarem sem ter contato com o vírus. Ter contato com o vírus não necessariamente significa ficar doente, mas, em geral, significa ficar um pouco doente, pelo menos, né? Então, até volta um pouco no que a Cláudia falou, tem várias manifestações, né, que poderiam ser essas coisas mais graves. A gente sabe que 80% das pessoas que pegam, que têm contato com o coronavírus e que tem Covid-19, que é o nome da doença, são casos leves, né? E tem pessoas que são completamente assintomáticas. Esse jeito de ser assintomático... Caiu, Chatkin. Oi? Vocês não me ouvem? Ouvimos sim, está normal, viu? Posso continuar? Quer fazer algum teste? Claro. Tá, vou continuar. Pode continuar, está normal. Tá. Acho que o único jeito da pessoa, então, se imunizar é ter contato com o vírus. Ou ficar muito doente, ou ficar levemente doente, ou ter contato com o vírus e no fundo, ter uma forma assintomática. Mas ela tem que ter tido contato com o vírus. Então, eu não espero que as pessoas estejam imunizadas. Isso também não aconteceu em país nenhum, né? Quando o vírus chega numa comunidade que as pessoas ainda não teve muitos casos, ele gera muitos casos, né? E 80% vão ser leves, 20% vão ser mais sérios, 6% vão ser críticos. Essa é mais ou menos a estatística que a gente tem. Mas não tem outro jeito de se imunizar por enquanto que não seja pegando... Ninguém quer se imunizar, porque a gente não sabe qual caso a gente vai ser, né? Então, eu acho que não. Eu acho que essas pessoas estão vulneráveis ao vírus enquanto ainda não tiveram contato e quando entrarem em contato com o vírus... tem alguns estudos que dizem que a taxa de infecção desse vírus é em torno de 40%. Então, nem todo mundo que tem contato pega na hora. Mas se você não pegou, você também não ficou imune. Então, em alguma outra situação, se você entrar em contato de novo com ele, você não está imunizado e aí sim pode pegar. A pergunta seguinte é da doutora Maria Enedina, de João Pessoa. Olá, Enedina. E ela escreve o seguinte: a doutora Cláudia falou de ficar de olho se febre após o 14º dia. O que significa ficar de olho? Alguma medicação? Cláudia. Febre persistente a qualquer momento, mesmo no início, é um sintoma que, quando eu digo ficar de olho, esse paciente tem que ser orientado. O que ele faz? Ele tem que ir para casa sabendo o que ele vai fazer em caso de piora. Ele tem que ter um lugar para contatar ou para ele poder ir. Isso em qualquer momento da doença. No começo, na segunda semana, ou mesmo depois, já mais para o final. Né? Febre persistente, febre alta, esses são os pacientes que vão acabar evoluindo com dessaturação e que vão precisar de oxigênio, vão precisar ser internados. Não necessariamente vão para a UTI, mas provavelmente eles vão precisar de algum período internado. Então, por isso que eu falei, febre, ele é um marcador de gravidade. Marcelo Rabai, de Goiânia, nos escreve o seguinte: parabéns aos colegas pelas discussões. Gostaria de voltar à questão do corticoide. Se a questão da piora do quadro está muito ligada à síndrome de ativação macrofágica e, num momento com resposta viral baixa, vocês não acham que isso poderia bloquear essa tempestade inflamatória? Cláudia? Eu acho, se me permite falar, eu acho que tudo isso vai ficar no achismo. Ninguém aqui vai saber responder isso, né? Alguns colegas estão tentando fazer tocilizumab para esses pacientes, né, que é um inibidor de IL-6, porque foi medido que tem muita interleucina, tem muito IL-6, seria uma tentativa. Mas também está tudo na tentativa, são sempre tratamentos com poucos casos que não tem um controle, né, de um placebo para saber se houve realmente melhora por causa do uso da droga, ou se no caso, se o paciente que porventura melhore, ele melhoraria de qualquer maneira.
Então, assim, eu acho que quando você tiver um paciente com uma situação dessa que é crítica, eu acho que qualquer um de nós vai tentar usar o que tiver à disposição. Talvez tente corticoide, mas assim, eu acho que tudo vai ser no achismo. Não existe nenhum trabalho, nenhum embasamento científico que diga que esses pacientes vão melhorar com corticoide. Ok, nós estamos entrando nos nossos 5 minutos finais, ainda tem muitas questões, então vamos selecionar algumas. Todas as perguntas vão ser respondidas por escrito ao longo da próxima semana, as que foram aqui discutidas e as que não deu tempo, nós vamos mandar para vocês ao longo da próxima semana. A pergunta agora é da doutora Irma de Godoy, a moderadora do próximo módulo, que vai ser discutido na próxima quinta-feira. Ela faz a seguinte pergunta: pacientes com sintomas típicos e testes de PCR inicial negativo, qual o teste e quando repetir? Ou, se ficar bem, não repetir devido à limitação dos testes? Cláudia. O PCR ele é um teste específico, ou seja, quando ele vem positivo, a gente acredita e pronto. Mas ele não é sensível realmente. Tem até uma publicação do JAMA que fala isso, os pacientes, porque a gente faz o PCR de nasofaríngeo. E nasofaríngeo ele dá mais ou menos uma positividade de uns 60%. Então, a gente está perdendo 40% que seriam positivos e que não apareceram ali por algum motivo. Orofaringe cai um pouco mais, por volta de uns 50%. Claro que se a gente fosse no pulmão e fizesse lavado nos pacientes, a gente teria uma positividade muito maior, mas ninguém vai fazer isso, por motivos óbvios. Então, é importante saber por que o método não deu positivo. Pode ser por causa da janela, ele tem uma janela para ser colhido muito estreita. Então, se você colhe logo no início dos sintomas, pode não ter ainda uma carga viral que ele consiga captar. Então, o método vai vir ou inconclusivo ou não detectado, ou então porque também já passou disso e a carga então, viral já está caindo na segunda semana e daí você também não consegue detectar. Ou porque o método foi mal feito, ou uma metodologia ali, ou por algum outro problema, ou porque ele realmente não consegue capturar o ácido nucleico lá do vírus naquele momento, por qualquer outro motivo. Então, se você não conseguiu ali, o ideal seria, na segunda semana, dosar IgM, ou depois, no 14º dia, dosar a IgG. Com isso, você tem também uma sensibilidade mais alta e consegue, na maioria das vezes, o diagnóstico. Eu sou sempre a favor de ter o diagnóstico, acho melhor, principalmente se essa pessoa é um profissional de saúde, né? Você saber que já teve, mesmo que já tenha passado, eu acho que isso dá um conforto a qualquer um no meio dessa pandemia aí, que eu acho que vale a pena buscar. Posso fazer uma rápida complementação e primeiro falar oi para a Irma, que é uma amiga querida. Nos pacientes internados no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo, a gente está repetindo testes pelos exatos motivos que a Cláudia disse. A gente nunca coleta muito cedo, é preciso que o paciente tenha pelo menos 3 dias de sintomas, porque senão você pode ter a chance de falso negativo é maior. Então, a gente coleta na entrada com pelo menos 3 dias, às vezes o paciente tem um pouquinho mais, e se não vem positivo, a gente espera pelo menos 48 horas, então 2 ou 3 dias e repete. Isso porque para o paciente grave internado é muito importante ter o diagnóstico logo, a gente ainda não tinha acesso aos testes sorológicos, talvez em breve o teste sorológico venha substituir esse papel. Para nós é importante esse segundo teste, porque se você tem certeza que o paciente é positivo, você fica mais tranquilo, você está tratando aquilo, você sabe o que você está tratando, você pode pôr depois esse paciente, quando ele sair da UTI, ele pode ir para uma enfermaria do lado de um outro paciente que seja confirmadamente positivo. Se o outro paciente for só suspeito ou presumido, a gente não vai pôr eles juntos. Então, do ponto de vista logístico, do ponto de vista de tratamento para os pacientes mais graves, é importante fazer diagnóstico. Então, é importante testar de novo, ou com o segundo RT-PCR, ou com sorologia. Vamos para a última pergunta, nós já estouramos o tempo, do Eric Ricardo Silva, de Niterói.
A pergunta dele é a seguinte: na maioria dos municípios menores não tem acesso aos testes específicos. Então, como melhor abordar e acompanhar um paciente com síndrome infecciosa respiratória que possa ter COVID ou outra virose? Cláudia. Vamos lá. Primeiro, assim, realmente uma confusão muito grande para a gente só clinicamente conseguir diferenciar as diferentes infecções virais que o paciente pode ter só pela clínica. Fica realmente muito inespecífica. Mas algumas coisas nos dão pista. Por exemplo, a anosmia, a presença de anosmia, ela está muito relacionada à COVID. Então, perguntar isso para o paciente. Começar também com conjuntivite, a gente tem visto, né, conjuntivite em alguns pacientes, que também é mais raro, né, em outros, pode ocorrer, mas, enfim, são pistas, né. Esses pacientes também têm com mais frequência diarreia, dor abdominal com cólica e diarreia, então o paciente começa a ter uma junção desses sintomas, então eu acho que favorece mais ao diagnóstico de COVID, isso primeiro. Se você ficou na dúvida, eu acho que não tem como fazer esse diagnóstico, eu acho que tem que ser um diagnóstico presuntivo. A princípio, eu deixaria ele como possível COVID, e então trataria como se fosse. E aí ver se está evoluindo com sintomas de desconforto respiratório, avaliar a saturação desse paciente de forma, enfim, ao longo de um determinado período, ver se a febre dele está evoluindo, está melhorando ou não. Se o paciente passou 2, 3 dias e ele evoluiu com melhora, ok, se foi ou não foi, não tem problema. Agora, se ele estiver evoluindo com piora, daí eu acho que vai ter que ser encaminhado também para algum lugar. É só ficar de olho e acompanhar o paciente. Colegas, nós tivemos participantes de 113 cidades, 180 perguntas. Então, mostrando que essa metodologia parece que está funcionando, tem uma participação intensa dos colegas de todo o país. Na próxima quinta-feira, a moderadora será a doutora Irma de Godoy, e o título da noite será Tratamento Hospitalar de Suporte, Medicamentos que podem ser considerados ou em testes clínicos e indicadores prognósticos de evolução. Vai ser aberta um período em que vai ser possível enviar perguntas prévias por escrito para serem respondidas, então, na próxima quinta-feira. Então, agradecendo mais uma vez ao Chiesi por essa possibilidade, eu gostaria de ouvir as palavras finais da doutora Cláudia, Juliana e Ricardo. Por favor, Cláudia. Antes de tudo, então, eu quero demonstrar realmente o meu prazer de estar aqui. Eu nunca tinha participado, acho que tinha um Web Meet com tanta gente, com uma plateia tão interessada, e sobre um assunto que eu acho que todos nós ainda estamos aprendendo. É uma novidade para todos, não só a doença, como também essa forma de comunicação. Eu acho que foi muito agradável, e eu agradeço também a Chiesi, aos participantes e a todos que fizeram as perguntas, e eu acho que a gente vai ter bastante trabalho aí na semana para responder a todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada à SBPT pelo convite, a Chiesi pelo suporte, principalmente as pessoas que fizeram as perguntas. Aprendi muito com os meus colegas aqui, foi uma satisfação conhecer, eu não diria pessoalmente, virtualmente, o Ricardo e a Cláudia. Muito obrigada, Chatkin, pela oportunidade. Boa noite a todos. A parte de palavras da Cláudia, agradeço imensamente à sociedade pelo convite de participar dessa reunião, e é impressionante o alcance que ela teve, né? E certamente uma das modificações que a gente vai ter com relação a... Muita gente se pergunta o que será depois da pandemia. Talvez essa forma de comunicação facilita que a sociedade
consiga se comunicar melhor com toda a comunidade, né? São muitos sócios, às vezes a gente não consegue atingir a todas as pessoas. E eu queria só despertar nos colegas a noção que foi propalada aqui hoje na reunião, que mais importante que os testes, mais importante que os exames, é avaliar o paciente. Então, a clínica ainda é soberana. Fala-se muito dos testes, dos exames, da medicação, mas é muito importante avaliar o paciente e identificar nele sinais de alarme que possam ajudar no tratamento. Quanto mais precocemente instituirmos o tratamento, melhor serão os resultados. Então, desejo a todos uma ótima noite, uma feliz Páscoa, porque é Páscoa, né? Às vezes a gente esquece disso, dado esse período aí de recolhimento, mas estamos às vésperas da Páscoa, então uma feliz Páscoa para todos. Muito obrigado pela participação intensa, inteligente, perguntas absolutamente adequadas. Infelizmente, como vocês viram, nós não tivemos condições de responder a quase 200 perguntas, 180 e bastante. Os 3 colegas foram brilhantes nas respostas, objetivas, não fugiram do assunto, então todos nós aprendemos bastante. Nos encontramos, então, na próxima quinta-feira. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.